gente, eu sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o livro Doce Loucura do Primeiro Amor. Eu recebi esse livro aqui da Fernanda Regina, que é a autora, e ela me mandou pra eu ler e contar pra vocês o que foi que eu achei aqui durante a leitura. E, gente, se preparem, porque além dessa capa maravilhosa feita pela Marina Ávila, essa história tem muita coisa. Nessa trama aqui a gente vai conhecer a Melina Matarazzo. O livro começa com a Melina namorando o Danilo, mas a gente sabe que tem alguma tretinha aí passada da Melina que faz com que ela não se entregue totalmente a esse relacionamento com o Danilo. Mesmo que a gente veja que ela ama ele, que ele também a ama, mas tem alguma coisa aí que tá impedindo que ela se entregue completamente a esse relacionamento. E aí é meio que aquele tipo de coisa de ela tem um trauma, sabe? Aconteceu alguma coisa no passado dela que prende ela, que faz com que ela tenha sentimentos por uma outra pessoa também, que a gente vai descobrindo quem é no decorrer da trama. Mas eles dois formam aquele tipo de casal fantástico, sabe? Aquele tipo de casal que a gente torce, mas que lá no fundo, talvez não se identifiquem tanto assim. Ou talvez até se identifiquem, mas o sentimento que eles têm não seja o certo para aquele momento da vida deles, sabe? E é aí que o livro volta 8 anos no passado e a gente conhece uma Melina um pouco mais jovem. Ela tá saindo do colegial, ela tá curtindo a vida, ela sempre foi aquele tipo de pessoa desprendida, sabe? A super estrela do colégio, aquela garota que para uns era muito boa e para outros era muito má. E para o Eduardo ela era muito má. E aí esse relacionamento deles dois vai começar quando ela meio que pratica bullying contra uma amiga do Eduardo, né? E ele vai lá tirar satisfações com ela. E aí a Melina, ela começa a visualizar no Eduardo uma pessoa que ela sempre buscou sem saber que estava buscando. E o relacionamento deles tem início a partir daí. Então o livro é narrado ano após ano até chegar na data de hoje, e a gente vai desvendando junto com a Melina, né, conhecendo a história de vida junto com a Melina conforme ela tá vivendo nessa narrativa que começa do passado até chegar no presente. Eu adorei essa forma de escrita, cada capítulo vai ser um ano, então a gente tem 8 anos atrás, 7 anos atrás, 6 anos atrás, e em cada capítulo a gente vai ter uma posição de vida diferente da Melina, né, ela vai estar a mais madura em algum ponto, ela vai estar vivendo novas experiências, assim como todos os amigos dela que formam um conjunto muito bacana nessa trama aqui. É interessante essa presença forte dos amigos, sabe? E como eles dão sentido a tudo que tá acontecendo na vida da Melina. E aí o ponto-chave da trama é a gente descobrir o que aconteceu com a Melina e com o Eduardo. Por que eles se separaram, por que ela tá namorando com o Danilo agora, mas ela não consegue se entregar ao Danilo, sabe? É a gente meio que entender esse paralelo aí, porque se a gente for lá no capítulo 2, 8 anos atrás, a gente vê um casal completamente apaixonado, aquele tipo de casal que a gente não entende como terminaria. E para a gente chegar no presente, né, lá no primeiro capítulo ainda, a gente percebe que a Melina ainda é uma pessoa completamente apaixonada pelo Eduardo. Então a gente tenta entender de qual parte saiu esse término, por que esse término aconteceu, sabe? E por que a Melina está tentando com o Danilo mesmo sabendo que ela não gosta muito dele. É um livro que a gente vai desmascarar a Melina Matarazzo como pessoa, porque ela começa assim fazendo a linha de vilã, né? Ela é tipo aquela garota do Meninas Malvadas aqui na trama, e aí a gente tem essa roda de amigos que são completamente opostos, são pessoas muito diferentes, mas que se auxiliam de alguma forma. E aí a gente vai enredando a Melina crescendo, amadurecendo, se tornando mulher, escolhendo uma profissão, sabe? Decidindo os passos da vida dela, tanto da vida pessoal, profissional, quanto amorosa. E é muito interessante acompanhar todo esse crescimento quando lá no início da trama a gente já conheceu uma Melina madura. Eu achei esse ponto de vista aí da autora muito interessante. E, gente, eu gostei muito da forma de escrita, eu gostei muito de como a Regina, né, a Fernanda Regina, ela conseguiu ser muito pessoal no que ela estava escrevendo com relação à Melina. Ela consegue introduzir o leitor na trama de uma forma muito gostosinha mesmo, sabe? Eu não me sentia de fora, eu não sentia lendo, observando aquela história, eu me sentia como um dos amigos da Melina. Eu achei isso muito gostoso. E eu acho que o mais interessante ainda é o triângulo amoroso da trama, porque durante a leitura, no começo, assim, a gente tenta entender os lados de ambos os caras, né, do Eduardo e do Danilo. A gente tenta entender o que aconteceu, a gente vai vendo, é uma coisa assim que é bem mística, porque ao mesmo tempo em que eu torcia pelo Danilo, eu torcia pelo Eduardo, porque eu não conseguia enxergar uma vertente do amor deles que fizesse mal a Melina em algum momento assim. Mas conforme a leitura foi despontando, eu confesso que eu tive o meu favorito, eu fui criando um time ali, eu fui entendendo a coisa por outra perspectiva, mas assim, eu acho que falta, durante a minha leitura, o que eu senti faltou eu sentir mais da Melina e do que ela tava sentindo, e eu também fiquei me questionando
se aquele tipo de relacionamento que ela tava tendo com o Eduardo era saudável, e depois eu começo a me questionar se o tipo de relacionamento que ela tá tendo com o Danilo na atualidade é saudável. Então é um livro que ele me fez ficar pensando sobre muitas coisas no quesito relacionamento mesmo, sabe? Sobre a forma de você tratar outra pessoa, sobre a forma de você querer o bem da outra pessoa e sobre até que ponto isso é saudável pra você ou não. Eu achei isso muito interessante. A Fernanda, ela tem 21 anos, então foi incrível ver um livro pela perspectiva de uma autora tão novinha e como ela conseguiu passar muita coisa. A gente tem o amadurecimento da Melina, que pra mim é a peça-chave assim do livro, é a peça-chave da trama, é a gente entender a protagonista, porque apesar de ter aqui um triângulo amoroso, tem a protagonista, que é a Melina. Ela é o centro de tudo, o livro é narrado ali pelo ponto de vista dela e torna a gente mais amigo dela. A gente julga assim a Melina quando ela tá errada e também quer abraçar quando ela tá passando por um problema difícil. Eu gostei muito dessa forma doce com que a autora trouxe essa personagem que não é perfeita e que tem 1,5 milhão de imperfeições. O romance, como eu já disse, é aquela coisa que vai te deixar bem elétrica, porque ao mesmo tempo que eu torcia pra uma, eu torcia pra outra, eu não sabia muito bem quem eu queria que ficasse com ela no final, sabe? Eu cheguei ao ponto de querer que ela ficasse sozinha, porque eu acho que faltava pra Melina se amar, sabe? Faltava pra ela entender quem era ela, entender que ela podia viver sozinha, que ela não precisava de alguém muito do lado dela o tempo inteiro, que ela precisava viver algumas experiências de vida. Mas a autora foi dando isso a ela conforme o livro foi passando e eu achei isso muito, muito, muito interessante. Foi um romance que eu tava esperando encontrar aquele amor de meu primeiro amor, sabe? Aquela coisa cálida, mas eu encontrei uma protagonista forte que passa por muitos problemas da vida, que passa por muitas dificuldades para descobrir quem ela é e para descobrir como é que ela deve se relacionar com as pessoas. Eu adorei, sério mesmo. Uma das únicas críticas que eu tenho é que é o fato do livro, assim, ter esses capítulos anuais, né? Capítulo 2, 8 anos atrás, capítulo 3, 7 anos atrás, esses capítulos ficaram muito grandes. Então eu achei isso um pouco cansativo durante a trama, porque eu não podia largar nem pra beber água, porque eu queria terminar o capítulo, sabe? Então eu acho que se fossem partes e dentro da parte capítulo seria mais legal. No entanto, eu acho que a forma como ela criou foi muito gostosa, eu adorei. É um livro com pouquíssimos erros ortográficos. Eu achei muito interessante também que a Fernanda, ela colocou textos dos personagens, sabe? Que faz a gente se enredar mais na história. São crônicas que vão sendo escritas pedacinho por pedacinho e aí a gente vai lendo e isso vai inteirando com o que tá acontecendo na trama e eu achei muito fantástico. O final foi arrebatador e incrível e eu me apaixonei ainda mais pela história. Eu não conhecia a Fernanda, não conhecia o romance dela, mas eu indico muito porque, sério mesmo, é aquele tipo de livro que vai te fazer refletir sobre algumas coisas, que tem aquela pegada chiclete, clichê, mas é um chiclete clichê diferente porque a gente não sabe muito bem com quem a protagonista vai ficar no final. E eu fiquei surpresa, sabe? Eu fui surpreendida muito por causa disso, então eu indico muito a leitura. Se você curte um bom romance, pode ir, se joga, porque vale muito a pena. E se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aqui no box de informações, assim como o link de compra desse livro. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!